Então, mais uma vez, bom dia aos que entraram agora, né, nos últimos momentos. E com muito amor eu quero dedicar o trabalho que tão amavelmente foi dedicado a mim nesse dia tão importante do Dia das Mães. Então, eu quero dedicar esse trabalho à minha amada mãe e à amada mãe de todos vocês. Ok? Então, vamos começar. Eu vou gravar também, se vocês me permitam, tá? Vou gravar pelo celular e vamos fazer a reunião pelo computador, tá? Pelo notebook. Então, estamos hoje aqui na reunião dominical da Casa do Caminho de Botucatu. Hoje, dia 9 de maio de 2021, 9h30, começou a nossa reunião. Hoje é Dia das Mães e queremos dar parabéns, com muito amor, a todas as mães. E nós estamos trazendo hoje o tema: o mal é temporário, mas o bem é eterno. E eu poderia iniciar e rapidamente encerrar esse tema apenas citando uma das principais leis divinas, que é a lei do progresso. Pois tudo que o nosso amado Pai criou é dinâmico e progride o tempo todo. Nada permanecerá para sempre da forma em que está. Tudo e todos estamos destinados à perfeição, pelo simples fato de que o nosso Pai amado, o nosso Criador, é um ser perfeito. E tudo que ele cria se encaminha pelos próprios méritos rumo à perfeição. E eu disse que esse parágrafo é conclusivo porque o mal está na classificação dos defeitos, ou seja, o mal é uma imperfeição. Já o bem se classifica no âmbito das virtudes e, consequentemente, na esfera da perfeição. Mas o momento em que vivemos, ou seja, este magnífico período de transição planetária, nos convida a aprofundarmos mais sobre este tão importante tema. Pois bem, Deus criou individualidades, denominadas princípio inteligente, que, fazendo uso do fluido cósmico universal, passaram por infinitos processos. Processos esses que lhes trouxeram experiência, aprendizado, até chegarem ao estágio atual em que se encontra, como vemos nos planetas, como a Terra, nas estrelas, como o Sol, nos minerais, nos vegetais, nos animais, e no homem, que já não é mais um princípio inteligente e já está na condição de espírito. O planeta Terra é a prova mais evidente da evolução a que todos estamos submetidos. Porque a Terra, conseguimos contar a história desde o seu início até agora. Mas várias pessoas já me perguntaram: mas, Heitor, qual é a prova que vocês espíritas têm de que o planeta Terra está evoluindo? Está tudo tão feio, tudo tão destruído. Como que esse planeta está evoluindo para um mundo de regeneração? Mundo esse, assim denominado, conforme classificação de mundos feita pela doutrina espírita. Mundo de regeneração. Bem, a eles, nós temos a dizer, nós espíritas, que o planeta Terra nem sempre foi assim como ele é hoje. E a ciência confirma a constante evolução do planeta, desde a sua criação há 4,5 bilhões de anos. Essa existência
é medida em idade, como acabei de dizer, 4,5 bilhões de anos, ou em períodos geológicos. A ciência comprova ainda que a massa inicial teve a sua primeira formação rochosa ao completar 1,5 bilhão de anos. Olha quanto tempo para aquela nebulosa que iniciou a Terra, né? Levou para ter a formação, né, da primeira rocha. Já os continentes e as montanhas se fizeram presente no 2º bilhão de anos. Ela comprova ainda que, ao completar 3,5 bilhões de anos de existência, bom, se ela tem 4,5, menos 3,5, há 1 bilhão de anos atrás, a Terra apresentava um único e gigantesco continente chamado Rodínia, ou assim foi denominado, né, pela ciência, Rodínia. E ele era rodeado, Rodínia, ele era rodeado por um único oceano. Este continente primário já apresentava condições de abrigar seres vivos. Aí começou a vida, há 1 bilhão de anos. Então, ele já apresentava condições de abrigar seres vivos no seu dorso, no seu solo. E lá começaram os seres unicelulares, as amebas, e mais adiante um pouco, os vegetais, as algas marinhas. Passando agora para a casa dos milhões e não bilhões. Então, de 1 bilhão de anos que começou a vida, 100 milhões de anos depois, ou seja, há 900 milhões de anos atrás, com as constantes movimentações das placas tectônicas, houve a repartição deste continente único e formaram-se os continentes dispostos de forma bem semelhante ao que temos hoje em dia. Com isso, após o seu surgimento, a Terra vem apresentando uma evolução constante e transformando a sua superfície, sempre melhorando-a, até oferecer condições de receber. Agora nós saímos da casa dos bilhões, nós falamos, né? Saímos também da casa dos milhões e vamos para a casa dos 1.000, certo? Então, até receber, há 450 mil anos atrás, o Homo sapiens. E depois, há 200 mil anos atrás, tivemos o início, o recebimento do Homo, o homem de Neandertal. A todo esse período que eu relatei até agora, o Espiritismo denomina como sendo um mundo primitivo. Deste mundo primitivo para cá, as informações e os acontecimentos, na sua grande parte, já são de conhecimento popular. Não convém aqui eu descrever. E a esse período, então, já é mais conhecido, o Espiritismo denomina mundo de expiação e provas. O planeta Terra, essa nossa amada nave-mãe, continuará seguindo o seu curso evolutivo e, assim, sofrerá grandes transformações nas próximas décadas, séculos, como aconteceu anteriormente. E essa metamorfose sempre ocorrerá para que ela se torne um planeta com mais condições de abrigar em seu solo uma humanidade em evolução, uma humanidade cada vez
mais perfeita, mais evoluída, intelectual e moralmente. Bem, meus amigos, após esse preâmbulo inicial que eu julguei necessário para o estudo de hoje, começamos agora a entrar no tema a que nos comprometemos. O mal é temporário e o bem eterno. Durante todo esse período conhecido que eu acabei de dizer, ou seja, esse período de mundo de expiações e provas, a humanidade se distinguiu por praticar muito mais o mal do que o bem. Muito mais o mal. Mas muito mais o mal do que o bem. Ao ponto de que aqueles que faziam bem eram chamados de bobo, tonto, né? Mas era assim. Esse foi um período de muita violência, em que nós tínhamos que lutar mesmo, a mão armada, pela nossa sobrevivência. Aquele homem forte, valente, guerreiro, bem armado, e que abatia sem piedade os seus adversários, ele era considerado pela civilização deste período um grande herói, um exemplo a ser imitado e a ser seguido, porque ele protegia a sua nação, a sua aldeia, né, a sua cidade. A sociedade civil, em geral, enaltecia. Eu diria até que endeusava aquele que conseguia adquirir muitos bens e um grande poder pelo uso da força. Essa mesma sociedade até rendiam-lhe reconhecimento. E não importavam, não se importavam se ele conseguira isso por meios lícitos ou ilícitos, pois a orientação geral era sempre levar vantagem sobre tudo e sobre todos. A própria baixa vibração fluídica ou vibração energética do planeta favorecia sobremaneira a prevalência de seres moralmente pouco evoluídos em seu solo, pois os fluidos eram equivalentes. Imaginemos o sacrifício, o esforço para Jesus reencarnar há 2000 anos atrás, nesse planeta tão inóspito, naquela época até hoje, com energia tão baixa, e ele precisou baixar as energias dele para poder conviver conosco e trazer os ensinamentos que nos trouxe com muito amor, ou seja, o seu evangelho de amor. Mas é tão grande, mas tão grande a bondade e o amor de Deus para com todos nós, que eu tenho certeza que é muito difícil para Deus ver os seus filhos amados sofrer. Mas o amor de Deus, pelo nosso bem, permitiu que nós passássemos por essa grande fase de aprendizado, sofrendo, expiando e resgatando os nossos débitos, nos purificando e nos preparando para podermos habitar mundos cada vez mais evoluídos. A Terra, seguindo o seu curso evolutivo, através do alinhamento do eixo magnético, das erupções vulcânicas, dos maremotos, das acomodações das placas tectônicas, irá ganhar mais vibração.
ficando em condições de receber esses habitantes mais evoluídos, a ter em seu solo seres que praticam mais o bem do que o mal. Entendamos que estes seres cada vez mais evoluídos, o seu organismo perispiritual e o seu organismo físico, quando encarnados, está num grau de vibração mais elevado. Então, se a Terra permanecesse na vibração anterior de mundo de expiação e prova, esses irmãozinhos iriam sentir muita dificuldade de conviver. A doutrina espírita nos ensina que o nosso Pai nos coloca em um mesmo mundo, junto com espíritos mais evoluídos e menos evoluídos, ou seja, espíritos em diferentes graus de evolução. Desde aquele espírito primitivo até o espírito evoluído. Sempre, mas sempre, com a finalidade de que o menos evoluído aprenda com os exemplos e com os ensinamentos do mais evoluído. E essa prática possibilita acelerar o aprendizado daquele que tem menos conhecimento, menos evolução. Eu aproveito o assunto aqui, fazendo uma parte, e pegar essa oportunidade para observar que muitos se enganam. Eu digo que se enganam, segundo a nossa doutrina, aqueles que querem manter os indígenas em tribos nas florestas, impedindo a eles o acesso à civilização, alegando que estão procurando manter as tradições e os costumes dos mesmos. Não foi para ser estagnados ou ficarem sempre no mesmo que eles vieram morar com espíritos mais evoluídos. Então, não devemos prendê-los, nem devemos obrigá-los a conviverem com a civilização. Mas a eles tem que ser dado o direito e a oportunidade de fazer uso do seu livre-arbítrio e fazer a sua escolha. Aqueles que querem evoluir se misturarão com a civilização. E aqueles que gostam de se manter conservados naquele ambiente, e ali eles se sentem bem, é porque querem continuar ainda em mundos primitivos. Então, eles devem ser respeitados. Mas voltando ao tema. Dentre os atuais habitantes da Terra, dentre nós, já existem aqueles que se comprazem com a prática do bem. E por isso, já encontram-se em condições de continuar reencarnando na Terra nesse seu período evolutivo com a sua vibração mais alta. Mas, por outro lado, esse amado planeta abriga também irmãos que dentre nós se denominam ou autodenominam como da resistência e que querem permanecer como estão. Querem permanecer como estão, mantendo-se orgulhosos, apegados a bens materiais, e para isso praticam todo e qualquer tipo de maldade para conseguir os seus objetivos. Nós estamos vendo isso acontecer muito. E a esses queridos irmãos, que são espíritos muitas vezes mais jovens, e que, portanto, não tiveram ainda a necessária oportunidade de aprendizado, por causa de seu atual comportamento, continuam vibrando em baixa sintonia, e por este motivo,
começarão a sentir em seus organismos os mais diversos problemas de saúde física e espiritual. Os livros da doutrina espírita nos ensinam que para um espírito adentrar um planeta, ele necessita adequar o seu perispírito aos fluidos e às energias, né, desta nave nova, né, deste mundo em que ele visita. O mesmo se dá quando um espírito vai reencarnar em um planeta, necessitando fazer uso de um corpo físico ou um vaso de carne. Eles têm que ser condizentes às condições deste planeta. E é por este motivo, exclusivamente físico, e não por castigo de Deus, que eles não se sentirão mais em condições de reencarnar aqui na Terra. E, consequentemente, terão que continuar o seu processo evolutivo em outro planeta, ainda de expiação e prova, e não em um mundo de regeneração. Eles serão, então, os chamados exilados da Terra. Irão para planetas onde o seu perispírito e, consequentemente, o seu corpo físico, que está relacionado um com o outro, se sentirão muito mais em casa. Eu acabei de dizer que o exílio não será para esses irmãos, ou para nós, né, que podemos estar entre eles, nenhum problema. Iremos para onde Deus achar melhor para nós. Então, o exílio não será um castigo divino. Não. Deus não castiga. Muito pelo contrário. Será uma grande oportunidade de evoluírem. E evoluir até mais rápido. Porque eles estarão ajudando irmãos menores, os mais jovens, a aprenderem com os seus conhecimentos e os seus exemplos, que serão superiores ao daquele mundo. Porque o mundo de expiação e provas em que passarão a reencarnar serão mundos recém-transitados, ou mundos que recentemente passaram de mundo primitivo para mundo de expiação e prova. Então, são mundos onde a violência e a maldade imperam por todos os lados. Como nós já sabemos, o espírito não regride. Ele muda de um planeta mais evoluído para um planeta menos evoluído, mas isso não está obrigatoriamente rebaixando ele ou fazendo ele regredir evolutivamente, apenas o local e não ele. Então, como o espírito não regride, aqueles que serão ou seremos exilados da Terra serão os bonzinhos do novo mundo, por estarem um grauzinho acima dos nativos e por não conseguirem conviver com a grandiosidade da barbárie desses espíritos nativos deste novo mundo, lutarão para melhorar a humanidade e ajudarão com isso a evoluir o planeta e a humanidade desta nova casa. Vejam, meus queridos irmãos, os exilados de Capela e o grande trabalho e a imensa contribuição que deram ao nosso planeta, enquanto aqui estiveram, até que retornaram ao seu planeta de origem. E com esse trabalho maravilhoso,
que nós ou que esses irmãos exilados da terra irão fazer em um outro mundo, daqui a algum tempo ganharão as condições de voltar a reencarnar novamente aqui na Terra. Terra esta que já estará na fase de mundo de regeneração. E com toda essa evolução, nós vamos vendo a maldade diminuindo, a maldade se esvaindo diante do aperfeiçoamento a nós reservado pelo nosso amoroso Pai. Ao exilar aqueles irmãos mais afeitos à prática do mal, separação, né, do joio do trigo, como a gente vê nos evangelhos. Então, ao separar o joio, o planeta, por si só, já terá um grande avanço, uma grande melhora. Uma grande melhora. Muitas vezes a gente até se para, mas será que um dia vai acontecer de nós termos um mundo melhor? Sim. Sim, tudo que Deus faz melhora sempre. Então restarão, portanto, na Terra, ao passarmos essa fase de transição planetária, onde ainda estamos todos misturados, restarão aqueles espíritos que já convivem praticando mais o bem. E também aqueles outros que já flertam, já se interessam com o bem, com a prática da caridade, com o amor ao próximo. Ou seja, aqueles outros irmãos que já sentem a vontade de se melhorar, a vontade de ver esse mundo se transformando num mundo melhor. E por isso já procuram se reformar e se melhorar o tempo todo. Mas o que eu tenho para lhes contar, eu diria, o que eu tenho para lhes contentar é que reencarnarão na Terra estimadamente uns 30.000, talvez mais, espíritos de escola, que virão para dar um grande impulso intelectual e principalmente moral na humanidade terrena. Lembrando que alguns desses já estão reencarnados há algum tempo, chegando já à idade adulta, começando a trabalhar pela melhora do nosso planeta. Com isso, teremos então 3 diferentes categorias de graus evolutivos habitando de forma encarnada ou no plano espiritual como espírito, no período em que a Terra será um mundo de regeneração. Teremos os espíritos mais elevados, esses, né, e alguns outros que se elevarão, muitos vindos de outros planetas, alguns que até já habitaram o planeta Terra, tipo Leonardo da Vinci, e outras coisas assim, Einstein, né? Que serão os grandes gênios, classificados em cientistas, professores, engenheiros, juristas, precisamos muito, agricultores, médicos, artistas e profissionais das mais diversas áreas. A segunda categoria das 3 são os espíritos medianos, em fase de regeneração, formando uma imensa maioria que já pratica mais o bem do que o mal.
E a terceira, e por último, né, a terceira, os espíritos mais atrasados, que serão uma pequena minoria, que ainda pratica mais o mal do que o bem. Mas, como eu disse anteriormente, com o diferencial de já flertarem com o bem e, portanto, estarem aptos e em condições de se melhorarem rapidamente, convivendo com espíritos mais evoluídos, seguindo os seus exemplos e os seus ensinamentos. Olha que maravilha. Então, ao analisarmos todo esse cenário que relatamos, podemos ter uma ampla visão e também a compreensão de que Deus, nosso Pai, nosso amoroso Criador, ao nos dar a vida, carinhosamente traça para nós um imenso e perfeito planejamento de bilhões de anos. A gente cria um filho aqui, fica com ele até a idade adulta, 20 anos. Deus cuida de nós há bilhões de anos. E com esse planejamento tão perfeito, nós temos as condições de começar a nossa existência como princípio inteligente e evoluirmos para espírito. E a partir daí galgarmos, por esforço e mérito próprio, com a ajuda dos enviados de Deus, nossos anjos da guarda, nossos pais, e caminharmos assim, passo a passo, nos reformando, nos lapidando e polindo os nossos vícios e defeitos, até atingirmos o glorioso dia que chegaremos à nossa tão sonhada perfeição. Com isso, meus queridos irmãos, nós podemos concluir a preleção de hoje dizendo que à medida que vamos adquirindo consciência, que vamos progredindo moralmente, aquele mal que antigamente era motivo de orgulho e egoísmo, hoje nós já entendemos que aquela prática era uma maldade, um vício, um defeito. Então, ao vermos hoje irmãos praticando o mal, como se natural isso fosse. E muitos desses irmãos são queridos por nós, são do nosso convívio. Alguns são nossos familiares, que apoiam leis como o aborto. Apoiam gente que faz lei para matar os nossos irmãozinhos que precisam reencarnar, que têm o direito de reencarnar como nós tivemos. Irmãos queridos que divulgam conceitos doutrinários que nós já entendemos isso como uma prática do mal. E a esses irmãozinhos, nós temos que olhá-los com os olhos da piedade. Nós temos que corrigi-los, ensiná-los. Como se pais deles nós fôssemos, ou seja, utilizando os ensinamentos paternais. Temos que ser indulgentes para com eles,
Porque nós também já cometemos esses mesmos erros. E espíritos superiores foram indulgentes conosco. Nos ajudando e nos auxiliando e nos ensinando nos erros que cometemos nessa e em vidas passadas. A cada um, por Deus, será dado o tempo e as oportunidades necessárias para se melhorar. E nós temos que respeitar e contribuir da forma que pudermos para ajudá-los. Da mesma forma que esses espíritos mais evoluídos que nós nos ajudam o tempo inteiro, nos ajudam a crescer, a evoluir, tolerando sempre os nossos vícios e defeitos. E já agradecendo por me ouvirem pacientemente, eu finalizo dizendo que o mal que existe em cada um de nós deixará de existir ou de aflorar ou de ser usado quando ganharmos o status de espírito evoluído. E com isso, nós merecermos habitar mundos angelicais, onde a partir daí só o bem reinará em tudo e em todos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que assim seja.